Salve a todas e a todos, como toda terça-feira faço, comento um assunto de importância voltado para a educação. O assunto que eu vou falar hoje, na verdade, não é só para a educação, ele é muito mais abrangente que a Lei Geral de Proteção de Dados, mas óbvio que a gente sempre dá um foco muito voltado, não só para a educação, para o terceiro setor, de uma maneira geral, né? O fato é que toda lei nova sempre se questiona a sua validade e se veio ou não veio para ficar. E, de fato, a proteção de dados ela já vem ao encontro de direito, inclusive, previsto na Constituição Federal. Então, o que o Congresso fez, na realidade, foi simplesmente se adequar a uma realidade que já vinha da União Europeia e que acabou se aprovando, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a fim exatamente de dar as condições necessárias de proteção do titular da informação, daquele que fornece a informação. E hoje, discutivelmente, pelas redes sociais, é impressionante, né, como todas as pessoas, como os dados das pessoas estão aí circulando, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, pelo YouTube, né? E então, se a gente considerar então as instituições de ensino, né, que ela já começa a recolher os dados dos seus alunos, ou futuros alunos, ou candidato ao processo, no processo seletivo, desde a origem, antes ainda do ingresso na instituição, da mesma forma que o faz com relação aos seus professores, colaboradores e etc. Já foi o tempo em que a instituição utilizava do seu grande arquivo, seu grande repositório de informações, para inclusive vender essas informações para bancos, para parceiros e assim por diante, e que hoje indiscutivelmente não há mais essa possibilidade, a não ser que haja prévio consentimento do titular, daquele que detém os dados. Imagina então na educação básica, com maior razão ainda, são menores que estão estudando na instituição de ensino e que dependem da autorização não só sua, mas também do seu responsável, pai, aquele que vem exercer a tutela ou a curatela, a mãe e assim por diante. Aí a razão, obviamente, de todo um cuidado que é necessário, né? E quais foram os objetivos dessa lei? Primeiro, respeito à privacidade, direito de todo mundo de se reservar aqueles dados que são considerados sensíveis, que não sejam publicados. Ele não quer que se publique sua filiação partidária, por exemplo, a questão de gênero, não quer que publique, né? Isso vai depender de cada pessoa, propriamente dito. No trabalhista, se é a mesma coisa, se ele é sindicalizado, se ele não é sindicalizado, é uma questão, obviamente, de foro íntimo e que a instituição, para que o faça, ela tem que pedir autorização, né? A autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, informação, de comunicação e de opinião também é preservada, né? A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico, tecnológico, a inovação, que é muitas vezes necessário, e sempre quando algum dado é destinado a um órgão público, seja para políticas públicas, seja também pela necessidade de determinadas concessões de benefícios, em que o acesso precisa identificar se o aluno, por exemplo, tem os requisitos necessários para ter um ProUni, ou ter um FIES, ou alguma informação tendo em vista a necessidade de uma decisão judicial a fim de desvendar algum crime e assim por diante, ela é necessária e pode ser fornecida, né? A livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e aos direitos humanos, a liberdade e a dignidade das pessoas. Esses são os objetivos basilares que definem a lei, né? E, obviamente, que com isso tudo, a necessidade tem vários atores que são envolvidos nisso. O controlador, o operador, o encarregado da proteção de dados, o DPO, a autoridade
nacional. Tudo isso envolve um trabalho altamente interdisciplinar na instituição a fim de fazer a formulação de implantação dessa política. A COVAC Advogados, inclusive, ela fez um manual de LGPD que destinou a todas as entidades representativas sem qualquer custo, com o objetivo, inclusive na pandemia, que estava uma enorme dificuldade, inclusive da informação, do acesso à informação, para que as instituições tivessem balizadores para fazer a implantação da Lei Geral de proteção de dados. Uma coisa curiosa também, que muitas vezes as instituições falam, essa lei não se aplica a uma associação, não se aplica a uma entidade filantrópica e tal. Não, na verdade, ela se aplica às empresas, às associações, ao governo e assim por diante. Aonde que não se aplica, né? Pessoas provenientes fora dos estados brasileiros, né? Ou realizado por pessoas natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, dados anonimizados, sem reversão, também a lei assim prevê, né? Realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos, realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação, repressão e infrações penais. Então, e ao mesmo tempo, o titular ele tem um conjunto de direitos, como a confirmação da existência desses dados, acesso aos dados, correção dos dados, anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados, né? Portabilidade dos dados, eliminação de dados pessoais tratados com consentimento titular, eliminação, informações de entidades públicas, informações sobre possibilidade de não fornecimento de consentimento ou sobre consequências da negativa, revogação de consentimento, né? Tudo isso, obviamente, voltado por questões importantíssimas, para que não haja vazamento de dados, para que não haja dados a imagem da empresa, a demissão de justa causa, ela precisa ter todos os cuidados para fim de que não se torne isso pejorativo perante terceiros. Então, há uma série de modificações também, né? Por isso que também a necessidade de medidas de segurança, né? O controlador deverá sempre informar a autoridade nacional e ao próprio titular na ocorrência de algum vazamento de informação. Ele tem que informar. A gravidade também em relação ao vazamento dessas informações e medidas, né, de segurança. A autoridade nacional também poderá, quando for o caso, delimitar, né, para que se elabore o relatório de impacto em relação ao descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso, obviamente, não há lei sem sanção. Existem diversas sanções, desde sanções administrativas, como advertência, né, a obrigação de divulgar o incidente e tal, mas tem a pecuniária também, que é uma multa de 2% até 50 milhões do faturamento por infração. Então, ou seja, a lei ela está aí, ela completa o seu 4º ano, e aí que fica sempre a história. A sua instituição, quem é o DPO? Ela foi implantada, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados? Né? Esse processo de transparência, de fato, existe? Né? A necessidade e a necessária publicação de todo o processo de controle existe? Né? A implementação de processos e procedimentos para seguir a LGPD efetivamente foram feitas? Então, tem muitas indagações que fica para vocês que estão ouvindo esse vídeo de 10 minutos, se questionar. Né? Se questionar. Não basta uma composição de pessoas dizendo que vai cumprir a LGPD, etc., se não tem procedimento, se não tem processo, se não tem transparência, se não tem o tratamento de dados efetivamente. E é um grande equívoco achar que tudo isso envolve exclusivamente, por exemplo, um TI ou um procurador institucional. Na verdade, é um trabalho interdisciplinar que tem que envolver todos os agentes. A instituição é grande repositória de informações sensíveis e como tal,
ela deve tratar, inclusive pensando numa política de mesa limpa, né? De nada adianta a instituição ter uma série de dados que são guardados de forma cibernética e tudo mais, mas ao mesmo tempo esses dados ficam em papéis soltos nas mesas de cada um. Então é uma reflexão, mas o fato é o seguinte: a LGPD veio para ficar. Agradecemos a todos e até a próxima.